Fala galera do sexto ano, hoje é a primeira parte da aula sobre a origem do ser humano e vamos juntos estudar sobre as teorias que explicam sobre a origem das espécies que surgiram antes de nós, são os nossos antepassados, ok? Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para você ficar sempre atualizado e dar um joinha no vídeo, beleza? Bom, sobre o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar da teoria do criacionismo, a teoria evolucionista, né? Vamos falar dos primeiros hominídeos, do período onde eles viveram, que foi o período paleolítico, o período neolítico. Vamos falar dos primeiros agrupamentos humanos, né? A partir do sedentarismo, né? dos seres humanos na história, o desenvolvimento da agricultura, pecuária, né? O desenvolvimento de uma escrita e algumas civilizações na antiguidade. Agora eu quero fazer uma observação importante com vocês sobre a teoria criacionista, tá? O criacionismo é uma forma baseada numa crença religiosa, né, de uma determinada cultura, seja ela qual for, que explica a origem do homem e do mundo segundo essa crença religiosa. É uma questão de cultura, de fé, né? A gente, além do cristianismo, né, que explica na Bíblia a criação de Deus, do mundo, né, que criou o mundo em 6 dias e o ser humano, né, e aí deu a vida ao ser humano, né, é baseado no cristianismo. Nós temos também, por exemplo, o mito da criação tupi-guarani, né, entre os indígenas, e o mito da criação segundo o povo Yorubá, que é um povo de origem africana. Todos eles explicam a origem do homem do mundo baseado nas suas culturas, ok? Já a teoria evolucionista é a teoria mais aceita para explicar a origem do ser humano. É uma teoria científica baseada nos estudos de Charles Darwin, que afirmou no século XIX que o ser humano e todos os seres vivos são resultado de um longo processo de evolução. Os seres vivos vão passar por uma chamada seleção natural, onde os seres que se adaptam às mudanças do meio ambiente acabam sobrevivendo e assim evoluindo, tá? Os primeiros hominídeos, tá? Os antepassados do ser humano são chamados assim e já possuem algumas características humanas, né? E viveram há cerca de 2 milhões de anos. Dentro da família dos hominídeos surgiu o gênero Homo, né? E a evolução desse gênero Homo é conhecida por meio de estudos dos fósseis que foram sendo encontrados pelos paleontólogos nas escavações ao longo do território terrestre. E esses fósseis mais antigos foram encontrados principalmente na África, né? Aí você vê o crânio de um deles, que é um dos mais antigos, é o Australopithecus. Ele viveu há cerca de 3,5 milhões de anos, caminhava sobre os 2 pés já, ele se alimentava basicamente de vegetais e ele era de estatura pequena. O esqueleto mais antigo encontrado foi no continente africano e era de uma mulher e acabou sendo chamado de Lucy. Tá aí o crânio para você ver, né, do Australopithecus, é o fóssil do crânio do Australopithecus. O Homo habilis, considerado o primeiro representante do gênero Homo, viveu há cerca de 2 milhões de anos na África também, e ele foi chamado assim porque ele já desenvolveu algumas habilidades por ter construído instrumentos de pedra, instrumentos de madeira, utilizados principalmente na caça, e aí ele passou a incluir a carne na sua alimentação e aí a se desenvolver melhor por causa disso. O Homo erectus, né, que é o descendente direto do Homo habilis, ele caminhava, né, com o tronco mais ereto. Ele aperfeiçoou, né, instrumentos de pedra com os quais ele caçava animais maiores. Foi o primeiro Homo a aprender a usar o fogo, conseguindo assim então adaptar-se a regiões mais frias da Ásia e da Europa, tá? E passou a sobreviver de forma mais eficiente, né, vivendo mais. O Homo sapiens neandertal, que é o que a gente conhece como homem das cavernas, o homem de Neandertal, porque os seus esqueletos foram encontrados dentro de cavernas, ou seja, ele passou a se proteger nelas. Ele praticava caça, praticava coleta também, né, em grupos maiores, grupos de 20 a 30 pessoas, e ele fazia sepulturas cobertas de pedra e terra e passou a acreditar que ele foi o primeiro a realizar cerimônias religiosas, né, de sepultamento. Você vê aí, por exemplo, agora uma comparação, né, do tamanho do crânio do homem moderno e do homem de Neandertal. Você vê que o crânio do homem de Neandertal ele é maior.
né? Essas pesquisas recentes indicam que o volume do crânio do Homo sapiens neandertal é igual ou maior que o do Homo sapiens sapiens, que é a nossa espécie. Você vê aí que o tamanho do crânio é bem maior, não é? Passando então do homem de Neandertal, chegamos à nossa espécie, que é o Homo sapiens sapiens, que é a espécie da qual nós fazemos parte. Surgiu há cerca de 100 mil anos na África por meio de migrações, né? Ocupou todos os continentes da Terra e adaptou-se a qualquer tipo de ambiente. Desenvolveu a fala, desenvolveu a escrita, a capacidade de refletir, de tomar decisões e de governar também, além de outras habilidades, desenvolvimento de ferramentas mais tecnológicas. E qual período que esses hominídeos viveram? O chamado período paleolítico, que é o período da pedra lascada, período da história da humanidade que vai de cerca de 2 milhões de anos atrás até o desenvolvimento da atividade agrícola. Esses grupos humanos eram caçadores e coletores, eles sobreviviam da pesca, da caça, coletavam os vegetais e as ferramentas eram produzidas batendo as pedras umas nas outras até elas ficarem lascadas, por isso que foi o período da pedra lascada, e produziram machados, lanças e outras ferramentas. Eles eram caçadores e colhedores, né? Eram sociedades nômades. O que significa isso? Eram grupos que não se fixavam em nenhum lugar. Eles chegavam, encontravam recursos de água, de comida. Quando esses recursos acabavam, ficavam escassos, eles procuravam outro lugar, né? No final do Paleolítico, quando os humanos começaram a dominar o fogo, a vida vai mudar de ritmo. Os alimentos vão passar a ser cozidos, eles vão se proteger do frio e vão começar a ficar mais tempo nos lugares sem precisar se mudar, né, em pouco tempo. Aí você vê um exemplo de uma escultura paleolítica, uma escultura talhada em pedra e representa uma mulher, né, que também diz respeito à fecundidade, à sexualidade. Era uma forma de simbolismo deles com relação à sobrevivência. Aí você vê um registro de pinturas rupestres, né, que além dos utensílios, outros vestígios humanos dos grupos caçadores e coletores foram encontrados sobretudo nas paredes das cavernas, as pinturas rupestres, que em algumas aparecem figuras humanas, mas a maioria é de formatos das mãos abertas e de animais, sobretudo mamutes, cavalos e bisontes, que eram os animais que existiam na época desses hominídeos. Aí você tem mais um exemplo aí dessas pinturas rupestres, né, os bisões, né, que eram esses animais aí que se assemelhavam a um tipo de gado, né? E esses registros eram feitos nas paredes das cavernas e ficaram, né, gravados ao longo desses milhares e milhares de anos, e os arqueologistas, os paleontólogos encontraram para o nosso estudo. Você tem aí também agora um registro de pintura rupestre na Serra da Capivara, no estado do Piauí, aqui no Brasil, que mostra registros de povos indígenas primitivos, né, de mais de 10 mil anos na região do território brasileiro. Você vê registros aí de pinturas rupestres de animais, né, filhotes de animais, alguns grupamentos também, né, uma espécie de contagem. E aí nós chegamos ao final da primeira parte. Agora é a hora de você praticar aquilo que você viu nessa aula. Eu vou deixar para você um link de um Forms, né, do Google na postagem do Facebook, na página da escola, para você preencher e me enviar, e eu vou corrigir para vocês essas tarefas e vai registrar como hora das aulas de vocês, ok? Não esqueçam também de preencher o formulário de confirmação de acesso, que é a presença de vocês, ok? E até a próxima aula, quando a gente vai falar da segunda parte da origem do ser humano, ok? Vamos falar das formações, dos grupos sociais sedentários, da fixação do homem na Terra e o avanço dessas civilizações. Um abraço, beijo nas crianças, fui!